Mais de 80% das empresas brasileiras são empresas familiares. Juntas, elas empregam quase 75% da força de trabalho do Brasil e são responsáveis por mais de 50% do PIB brasileiro. São as mais rentáveis, os melhores locais para se trabalhar e as que menos demitem em tempo de crise. Porém, enfrentam um grande desafio: a não longevidade ao longo das gerações. 90% dessas empresas não chegam à terceira geração. E o problema, na maioria das vezes, é o não olhar sistêmico, considerando a força e o impacto dos indivíduos e da família dentro do negócio. É por isso que há quase 20 anos nasceu o Instituto Empresariar, o primeiro instituto do Brasil especializado em empresas familiares e famílias empresárias. Fundado por uma das maiores referências do tema no Brasil, Cícero Rocha, com visão sistêmica e método próprio, validado em tese de doutorado, pesquisado e chancelado por escolas de referência nacional e internacional, o método BFB, um método que vem transformando empresas em todo o Brasil. Mais de 480 empresas familiares atendidas em mais de 1.800 projetos implantados. É ciência na prática e que gera resultado. Se seu negócio é uma empresa familiar, seu parceiro estratégico é o Instituto Empresariar. Olá! Como está você, sua família, seus negócios e seus sócios? Sejam bem-vindos e bem-vindas à segunda temporada do programa Empresariar Family, a primeira plataforma do Brasil com conteúdos exclusivos sobre empresa familiar. É um mundo de conteúdos. Já estamos no segundo momento. No primeiro, tem quase 14 programas, são muitas horas de conteúdo. Você também pode assistir no canal do YouTube do Instituto Empresariar. Nos acompanhe no Instagram, no LinkedIn. Se tiver dúvidas, vai lá no site do Instituto Empresariar ou nas nossas redes sociais, que a gente terá o maior prazer de colaborar com o seu sucesso, da sua família e dos seus negócios. E o programa de hoje, o primeiro da segunda temporada, tema especialíssimo: a liderança feminina em uma empresa familiar. E o nosso programa, ele é modulado, você não vai perder um instante. Em seguida, eu, como especialista, vou detalhar tecnicamente como essa dinâmica de uma liderança feminina, como ela sair bem em uma empresa familiar. Em seguida, vou responder as perguntas da nossa audiência. Posteriormente, a Camila Cruz, nossa rede de conhecimento, vai tratar das perguntas da academia sobre esse tema, liderança feminina em uma empresa familiar. E por último, por isso que eu digo, fica até o final, Patriciana, presidenta do conselho do Grupo Pague Menos, uma carreira fantástica de 19 anos, filha do fundador, a presidente do conselho. Nós vamos entrar em detalhes, e aí é interessante, porque você vai poder fazer o link, as conexões entre os conceitos, as técnicas e um fato real. E agora, vamos comigo, especialista em empresas familiares, detalhar esse mundo da liderança feminina em uma empresa familiar e, é claro, dicas importantes. Fique atento! Agora um momento com o especialista. Vamos falar sobre a liderança da empresa familiar, mas em especial com as mulheres, a liderança feminina. E eu trouxe um conteúdo aqui para a gente conversar. Bom, para quem me acompanha já deve ter ideia. E para você que está chegando, preste atenção. Eu sempre vou falar dentro de uma metodologia, porque o especialista ele tem que se fundamentar num método, numa técnica. A metodologia que eu venho trabalhando nesses 20 anos, desenvolvido aqui pelo Instituto Empresariar, inclusive a tese de doutorado da doutora Camila, o BFB, Balanced Family Business, uma empresa familiar balanceada. E o que é importante para você, liderança feminina, que está se candidatando, ou já é?
Primeiro que você tem que entender, e o BFB diz que uma empresa familiar é como uma árvore. Não esqueça, existem 4 componentes e que tem uma ordem. Os indivíduos chaves, que é como se fossem as raízes. Uma liderança feminina, ela ou é candidata ou vai ser uma raiz desse sistema. Em seguida tem a própria família empresária, que é o tronco. Os negócios, as empresas, são os galhos. O patrimônio societário é o que? A copa. O detalhe, por isso que eu estou trazendo essa explicação, porque normalmente você só vê daqui para cá as empresas, os negócios, e não vê as raízes e os troncos. A falta desse conhecimento sistêmico tem trazido sérios prejuízos para o desenvolvimento de uma liderança feminina em uma empresa familiar. E a entrevistada do final do programa, você vai acompanhar até o final, não perca, você vai ver esse sistema funcionando no dia a dia dela. Então, o BFB vem dizer, empresa familiar é um sistema que tem que ser balanceado, é um sistema vivo composto dos indivíduos chaves, da família empresária, dos negócios e da dimensão patrimonial e societária. Agora eu vou dar 3 pontos, dicas importantíssimas para uma liderança feminina numa empresa familiar. A mulher líder, ela tem que ficar atenta, eu vou destacar esses 3 aspectos. A nossa metodologia, o BFB, vem alertar uma coisa extremamente importante. Empresa familiar, atente liderança feminina. Não é um sistema mecânico, é um sistema orgânico, tem vida. Você, como liderança, muito cuidado com os movimentos. Se você intensifica muitos movimentos na empresa como liderança, não esqueça que existe um tronco que é a família empresária e os indivíduos chaves que estão no seu entorno. Quem são os indivíduos chaves? O fundador, fundadora, às vezes um executivo que mesmo não sendo da família, mas por estar há bastante tempo na empresa, ele pode ter se tornado uma liderança e um indivíduo-chave. E quando você mexe no sistema, você tem que ter a habilidade de liderar, respeitando e reconhecendo os indivíduos chaves, e aí, é claro, uma olhadinha na família empresária. Então, o sistema orgânico. Queria destacar outra coisa, que você, liderança feminina, ou aquele pai, tio que está preparando uma liderança feminina, ou um executivo, a essa ordem. A empresa familiar tem uma ordem, viu? Primeiro são quem? Os indivíduos chaves. Então, você que é a liderança feminina, mapeie quem são os indivíduos chaves. E destaco, hein? Às vezes um dos indivíduos chaves na empresa familiar é a matriarca, outra liderança feminina que pode nem estar dentro da companhia, ou que às vezes dentro da empresa não tem nenhum cargo. Você precisa reconhecer e dar a importância da dinâmica dela. Nos meus trabalhos, mentorando as lideranças familiares, tenho todo esse cuidado. Às vezes trago a liderança, faço a reunião com a matriarca para ela entender e se comprometer com aquela dinâmica daquela liderança feminina. Outra coisa extremamente importante para uma liderança feminina é a família empresária. Liderança feminina tem que ficar atenta. A empresa familiar, a família empresária, ela tem um objetivo que ela persegue 24 horas, a harmonia. Vejo várias lideranças femininas, em especial as jovens, subestimando a família empresária e às vezes gerando desarmonia com os seus movimentos lá na empresa. Não esqueça, indivíduo-chave, família empresária. Depois é que vem a empresa. Não estou dizendo que é exclusivamente os indivíduos e a família, não estou dizendo isso. Estou dizendo que existe uma ordem. E você, liderança feminina, tem que ficar atento a essa dinâmica da empresa familiar. Uma dica que eu dou para você, liderança feminina numa empresa familiar. A ordem de chegada. O irmão mais velho, o irmão do meio, tá? Observe e respeite isso dentro do seu processo. E se você for a irmã mais velha, você também, além de se propor a ser a liderança da empresa, você já tem uma liderança natural dentro da família. Trate de
conhecer melhor quais são os seus papéis. Com certeza eu não terei condições nesse programa de detalhar, mas acesse minhas redes sociais e as publicações e se tiver dúvida nos aciona, que eu te detalhe melhor quais são teus papéis como irmã, como liderança dentro da família. E é claro, dentro do negócio, liderança feminina. É fundamental que você tenha um plano estratégico da empresa para você saber qual é o papel, quais são as expectativas que aquela empresa tem para você. Porque você já vai ter várias resistências. Primeiro, pelo aspecto feminino, porque às vezes a companhia que você vai liderar pode ser uma atividade predominantemente masculina. Que isso não tem nada a ver. Você vai se propor a ser uma liderança. Mas é importante que essa empresa tenha muito claro, e eu encontro muitas empresas familiares que não têm um plano estratégico, e o pior é quando tem um péssimo plano estratégico. Feito na marra, feito nos finais de semana no corre-corre, quando você olha, é um plano que com um ano já vai se esgotar. Isso é uma armadilha para uma liderança feminina. E por último, a parte societária e patrimonial. É importante que a sua empresa, você como liderança feminina, veja se existe uma organização mínima. Quem são os donos? Quem são os futuros donos? Se der um problema entre sócios, e principalmente a empresa pequena e média, que ela começa a criar CNPJs e colocando vários donos que efetivamente não são, e isso você, liderança feminina, tem que ter cuidado, porque lá na frente, se o que está no documento formal não respeitar a realidade ou não for a realidade dos donos, isso pode lhe trazer um prejuízo como liderança feminina. Mas por último, eu vou retornar aqui à ordem e vou te alertar nisso aqui. Ó. Você como indivíduo, você liderança feminina que tem interesse ou está sendo convidada, construa com urgência o seu plano estratégico individual. Se você tiver dúvida, me aciona. Você precisa se posicionar para se comunicar com a família, com os negócios, porque você é um ser humano. Você tem sua individualidade. E aí o cuidado, porque às vezes você perde a identidade e quer copiar a identidade, por exemplo, do seu pai, ou do seu tio, ou até de outra pessoa. Mas você tem a sua. Isso é fundamental. Porque você vai sentir dificuldades e se você deixar para fazer isso mais lá na frente, vai ser mais difícil ainda. Então, finalizando, empresa familiar, indivíduo-chave, monte o seu projeto de vida, qual é o seu sentido de vida, a sua equipe, os seus liderados, o seu entorno, família, sócio, empresa, precisa entender a sua essência, qual é o seu projeto de vida. E agora, nós vamos tentar responder as perguntas da nossa audiência. Vem comigo! Pergunta muito interessante e que tem muito a ver com a liderança feminina. É o machismo corporativo. Bem, como todo preconceito, observe, todo preconceito, ele deve ser tratado através de quê? De um processo educacional. Então, minha sugestão a você, na sua corporação, na sua empresa, use da didática, vídeos, palestras, materiais, que com frequência no ambiente da empresa seja apresentado esses temas, esse assunto, um processo educacional, porque gradativamente a companhia como um todo vai gerar um movimento com uma visão diferente sobre um aspecto extremamente delicado e constrangedor e sem concepção na época de hoje, que é o machismo. Dica: se utilize de um processo educacional. Essa pergunta é muito interessante sobre os cargos mais ocupados por uma mulher em uma empresa familiar. Eu
Eu vou falar como vem até hoje, mas não estou dizendo que essa situação é ideal. Hoje, predominantemente, existe crenças sobre isso. Normalmente, ambiente de recursos humanos, área ligada a humanas, o próprio marketing, o comercial. Bom, aí existe um preconceito em que existem algumas atividades que as mulheres não devem participar. Onde tem um esforço físico maior, onde uma área que predomina homens, eu particularmente não vejo diferença. Entretanto, não é assim que acontece. Ainda existe algumas crenças delas com certo fundamento, mas uma boa parte eu acho que são crenças limitantes. O cargo tem que ser ocupado de acordo com o perfil de competência da profissional. Pronto! Se ela tem a competência adequada, o cargo é dela. Outra pergunta muito interessante é sobre os impactos, as consequências do fenômeno da maternidade na liderança feminina. Como a gente falou, uma empresa familiar é um sistema vivo. E o nascimento, a gravidez, ele tem uma representatividade simbólica numa empresa familiar muito grande. Eu sei que existem crenças limitantes sobre esse assunto, mas eu particularmente trato isso com o maior respeito. Por exemplo, se você tem uma gestora que é da família e ela engravidou, ora, aquele jovem, aquela jovem que vai nascer, é os futuros executivos de uma empresa familiar. Se você não der assistência, se ela não tiver o tempo disponível para cuidar do filho, como vai ficar essa liderança? Então, até mais do que qualquer outra empresa, numa empresa familiar, a maternidade é algo que tem que ser tratado com muita importância, sensibilidade e responsabilidade. E obrigado pelas perguntas, continua prestigiando, e se não foi possível esclarecer o que você queria, nos acesse nas redes sociais. E agora, nós vamos com a nossa rede de conhecimento, a Camila Cruz, que ela vai detalhar na visão da academia a liderança feminina em uma empresa familiar. É com você, Camila. Olá, seja bem-vindo a mais um Momento Academia. E nessa segunda temporada ainda estamos com mais novidades, com mais conteúdo exclusivo para você e sua empresa familiar. Hoje o nosso tema é a mulher na governança da empresa familiar. Quando a gente fala de governança na empresa familiar, é importante que a gente entenda 4 pontos. Lembrando que o que o BFB fala? Indivíduo-chave, família, negócios e sócios. E a governança vem para alinhar os interesses dessas 4 subdimensões. E quando a gente fala de alinhamento de interesses, estamos falando dos mecanismos. Quais são os mecanismos de governança que fazem esse alinhamento de interesses? Bem, esses mecanismos são conselho de negócio, conselho de família e conselho de sócios. Quando a gente fala nesses 3 conselhos, um dos mais conhecidos é o conselho de negócio. E qual a representatividade da mulher nesses conselhos de negócio? Bem, infelizmente, apenas 10% das empresas que têm conselho de negócio têm pelo menos uma mulher na composição. Se a gente for para o âmbito internacional, essa perspectiva também não é tão boa, porque apenas 24% das empresas que têm conselho, elas possuem uma mulher na sua composição. Outro ponto é que a mulher influencia nesse conselho de negócios. Foi percebido nas pesquisas que as mulheres que estão dentro desses conselhos, esses conselhos eles são muito mais criativos, tanto no aspecto de resolução de problemas, tanto no aspecto de desenvolvimento de novos negócios, de expansão de novos mercados, como também o processo de inovação. Então, ter uma mulher no conselho de negócios vai trazer inovação, expansão,
e muita criatividade. Isso foram alguns dos itens que as pesquisas vêm falando. No entanto, é importante ressaltar que nesse tema ainda há muito que se estudar e ainda há muito que se explorar. E se você tiver mais alguma pergunta sobre esse tema e qualquer outro sobre empresas familiares, não esqueça de entrar nas nossas redes sociais que nós tiraremos a sua dúvida. Muito obrigada pela sua atenção e permaneça no nosso programa. Obrigado, Camila, pelas suas explicações. E agora, gente, nós vamos à nossa entrevistada, Patriciana Rodrigues, uma jovem, uma liderança feminina com uma carreira fantástica no Grupo Pague Menos, filha do fundador. E a empresa vem num processo interessantíssimo. E esse momento dela como presidente do conselho, no momento em que a empresa foi para a Bolsa de Valores. Preste atenção, ela falando em dado momento como indivíduo-chave, ela como família, como executiva no negócio, como dona, envolvida numa família e numa empresa familiar. Está imperdível. Vamos lá com a Patriciana. Olá, estamos chegando à segunda fase do nosso programa e esse programa é extremamente especial porque nós estamos na segunda temporada e uma segunda temporada para começar a responsabilidade é grande e a gente tinha que começar com o pé direito. E eu trouxe, como já falei para vocês, uma convidada especialíssima, porque conheço profundamente a atividade, o perfil dela. E para representar essa pauta feminina que nós colocamos nesse programa, ela com certeza vai representar muito bem. Estou falando aqui da nossa jovem executiva, recentemente presidente de um conselho, a Patriciana Rodrigues, né? Todos conhecem pelo Grupo Pague Menos, mas de uma família maravilhosa. Eu tive a oportunidade não só da Patriciana, mas do esposo dela. Quem puder, assista. O Davi Rodrigues está em um dos nossos programas anteriores, CEO fantástico. E aí, né, Deus foi bondoso, né? Bota numa família só esses dois jovens. E a Patriciana aqui está conosco. Patriciana, já agradecendo a você, né? Você agora nessa função mais importante, sempre ocupou o cargo estratégico, ocupadíssima você sempre foi, né? Desde empresa, família, mas agora, quer queira ou quer não, nada mais justo, nada mais claro dessa... Eu acho que essa inteligência do grupo aí familiar de você, do seu pai ter colocado você, representa muito bem, com muita legitimidade, a realidade do grupo de vocês, como empresa, como família e como sócia. Então, seja bem-vinda ao nosso Empresariar Family. Patriciana, fica à vontade. Obrigada, Cícero. Muito obrigada pelo convite. Para mim, realmente é um prazer muito grande, uma honra estar aqui partilhando um pouquinho da nossa experiência, do nosso repertório, do nosso legado. A gente tem uma máxima lá na Pague Menos, né, que a gente não ama aquilo que não conhece. Então, é importante que a gente conheça das coisas. E eu fico muito feliz de ter a oportunidade de contar um pouquinho da história da nossa empresa, um pouquinho da minha trajetória, para que as pessoas entendam que não aconteceu por acaso, né? Ela é uma construção consistente. Então, muito obrigada por mais uma oportunidade de a gente falar um pouco sobre Pague Menos. Perfeito. E aí, Patriciana, eu queria que você começasse mesmo do começo, que as pessoas lhe conhecem às vezes ou não tenham muita ideia, né? Do seu trabalho mesmo de formiguinha, que você teve de frente. Eu, particularmente, de alguns projetos seus que eu me utilizei, como aquela corrida que você fazia fantástica, né? Uhum. Aquele evento que você fazia das mulheres, né? Mas eu queria que você começasse do começo. Você entrou jovem, conta pra gente como foi essa história. Eu vou utilizar a linha do tempo da história da Pague Menos e vou inserir dentro dele a minha participação, de que forma que eu interagi positivamente, agregando valor à construção dessa história de sucesso, né? Então, a Pague Menos, ela foi fundada em 1981 pelo Deusimar, que é meu pai, fundador da empresa. Ele sempre teve na veia muito o desejo de atuar no varejo, no comércio, porque lá atrás, na infância dele, o pai dele tinha uma mercearia e ele atuava ali naquele ambiente. Depois o pai dele transferiu para ele a mercearia, então ele ficou à frente desse negócio.
Quando ele começou a vida profissional, ele foi para a área de mercado financeiro, mas sempre tinha na veia o desejo de atuar no comércio, no varejo, né? Ele fundou a Pague Menos, entendendo que farmácia e saúde era um patrimônio muito importante, que as pessoas sempre iriam necessitar ficar antenado no que diz respeito a ter uma melhor qualidade de vida, portanto, uma boa saúde. Então, investiu e fundou a Pague Menos. Eu entrei na Pague Menos em 93. Oficialmente. Por quê? Porque eu voltei dos Estados Unidos, depois do intercâmbio como estudante estrangeira. Você é engenheira civil, sim? Entrei na faculdade, fiz engenharia civil, e aí assim que entrava na faculdade, a gente parava de brincar, de trabalhar, e começava a ser uma coisa séria, né? Então, tinha que mostrar, de alguma forma, agregar. Porque desde os 12 anos, eu já estava na empresa. Em 93, já com 18, já entrada na faculdade, a gente entrou oficialmente. Então, de 93 até 99, foi um período de muito aprendizado. Eu rodei todos os departamentos, entendi um pouco sobre a dinâmica, eu fui conhecendo um pouco a Pague Menos e ela foi crescendo junto com essa minha estadia, essa experiência dentro da empresa dos processos. Em 99, eu tive uma oportunidade muito interessante que o nosso diretor de marketing, o Sérgio Mena Barreto, que hoje é o presidente executivo da Abrafarma, que é a Associação Brasileira das Redes Farmácia, ele, na época, era diretor, ele foi convidado a ser esse executivo lá em São Paulo. Então, a cadeira de diretoria de marketing, ela foi disponibilizada. Na época, ainda era muito nova, formada em engenharia, sem experiência em marketing, o Sérgio disse, não, Patriciana, eu acredito no seu potencial e eu vou, mesmo à distância, me comprometer em ser o seu mentor. Entre em todos os cursos que você puder na área de marketing, tente se aprofundar tecnicamente e eu vou tentar passar a minha experiência para você. E assim eu fiz. Eu fiz a MBA pelo CEPED, né, que é a Universidade Federal, fiz uma especialização pelo IPAM, que é um instituto português, muito reconhecido na área de administração e de marketing, numa parceria com o CEDEP, que é a Universidade de Pernambuco. E o Sérgio foi junto comigo, me ensinando a esse universo do marketing. E eu me apaixonei, porque é uma oportunidade da gente expressar para o cliente a essência da empresa. Então, era muito interessante a gente ter que se comunicar com os consumidores, ter que se comunicar com os fornecedores e passar para eles quem nós somos, quem era a Pague Menos. E o Deusimar, que era o nosso fundador, sempre pensou muito grande. Então, a Pague Menos, ela já nasceu com esse desejo de impactar muitas vidas. Então, em 99, eu assumi a cadeira de gerente de marketing, não diretora. Foi em 2001, eu ascendi para a diretoria de marketing. E aí a gente teve uma outra grande oportunidade. Eu digo que eu sou uma pessoa de sorte. Na minha trajetória da Pague Menos, eu fui evoluindo com as oportunidades que foram aparecendo e elas me deram muita oportunidade de aprendizado. Então, em 2001, além de ascender a cadeira de diretoria de marketing, eu também fui para a área comercial. Ele foi um divisor de águas, porque na área comercial a gente lida direto com a indústria nacional, internacional, então tinha um relacionamento muito próximo. Aprendi muitas coisas, a indústria tem uma participação muito forte dos seus profissionais, então, para eu negociar com esses profissionais, eu também tenho que me capacitar, então eu era desafiada diariamente a aprender mais e conhecer mais o nosso segmento para poder fazer boas negociações. E de 2001 até 2013, foram muitos eventos que a gente desenvolveu, muitos programas. Você mencionou o Encontro de Mulheres Pague Menos, que é um evento o maior da América Latina voltado para o público feminino. Em 2019, na nossa 12ª edição, a gente congregou 20 mil mulheres. Um circuito de corridas em total afinidade com o nosso propósito, que é cuidar da saúde, né? Fazer com que os nossos clientes vivam plenamente. Um circuito de corridas impacta em cada edição mais de 12 mil corredores, 12 mil atletas. O bacana é que o circuito de corridas, ele nasceu com o desejo de que o não atleta entrasse nesse movimento de fazer alguma atividade. Então, muitas pessoas correm a primeira corrida no circuito de corridas Pague Menos. Tem alguns projetos interessantíssimos na área cultural, nossa arte, estimulando o brasileiro a investir nos seus dons artísticos através de obras de artes, o concurso literário. Então, dentro dessa cadeira de diretora de marketing, aliado à área comercial, a gente teve a oportunidade de desenvolver vários projetos super interessantes para que a gente pudesse entregar para os nossos consumidores, nossos clientes brasileiros,
tudo na área de conhecimento, na área de saúde, na área de bem-estar, na área de cultura. E a Pague Menos, ela nunca teve esse objetivo de ser só uma farmácia, né? Ela era uma farmácia, mas que entregava uma E isso é importante, né? Porque ela reconfigurou, né? Ela quebrou o paradigma, né? Que você está dentro desse ambiente. Em plena história, mudando todo o paradigma de estrutura, de conceito de farmácias no Brasil. Exatamente. Né? A gente sempre foi muito pioneiro e sempre teve a inovação como um grande valor. Então, a gente mudou todo um ecossistema voltado para a área de saúde, mas aproveitando aquela estrutura para entregar conveniência, para entregar beleza. Então, a gente tirou aquele balcão antigo de farmácia, fez o autosserviço, investiu no sortimento, na parte de conveniência, de bem-estar, de produtos de beleza, sem perder em um momento de vista o nosso propósito, que é cuidar da saúde dos nossos clientes, mas de uma visão holística. O nosso objetivo era sempre que o cliente tivesse uma vida plena. E para viver plenamente, você tem que estar bem como um todo, né? Não é só o aspecto da saúde, mas o bem-estar, a qualidade de vida. A gente sempre teve esse objetivo de melhorar a vida dos nossos clientes. Quando foi em 2016, depois de boa parte dessa trajetória, a gente teve a oportunidade de fazer uma parceria com a General Atlantic, que era um fundo de investimento que comprou um pedaço da Pague Menos. Nessa época, a gente já tinha essa visão clara que um dia nós iríamos fazer o nosso IPO, lançar as ações na Bolsa. Então, o General Atlantic veio para agregar valor como parceiro estratégico. Na época, somos uma empresa familiar fundada pelo Deusmar, gerido pelos filhos e alguns executivos que foram atraídos para essa estrutura. Mas o General Atlantic fez questão de fazer um assessment com todos os executivos familiares. Assim, claro, para o mercado, quem estava em cada uma daquelas posições era merecedor e tinha capacidade e a bagagem para a cadeira que estava sentada. Então, foi muito bacana uma experiência. A gente fez um trabalho com a Fátima Zorzato, uma referência muito grande no que diz respeito a essa parte de desenvolvimento de executivos de C-Level. Então, ela fez um assessment com todos os familiares. Um ano depois, eu já ascendi para a cadeira de vice-presidente comercial. De 2017 até 2020, a minha carreira foi em ascensão, assim como a Pague Menos, veio uma crescente muito grande. O Deusmar, ele é um profissional, um empreendedor extremamente visionário. Ele consegue ver o que ninguém vê. Ele sempre está à frente do tempo. Então, desde cedo, o tema sucessão era um tema muito trabalhado dentro da família. Ele fez questão de desenvolver todo o processo de sucessão de forma planejada, e não como um acidente. Porque normalmente o que acontece nas empresas familiares, e por isso, infelizmente, as histórias não têm tanto sucesso. Deixa para se falar sobre o tema de sucessão, ou numa fatalidade, quando o fundador morre, ou numa grande doença, ou numa briga da família. E outra coisa, né, Patriciana? Ele e sua mãe, eles nunca negociaram a presença ou não da família na empresa. Isso. Era pré-requisito, né? Eu tive a oportunidade, algumas vezes, pensar coisa. Não tinha, porque tem gente que diz, não sei se meu filho quer, se tal. Na cabeça dele não passava isso. Nem que eu crie outra coisa, mas é com família dentro, né? Ele sempre, de forma muito de valor dele, é valor dele, não é questão de certo, é valor, né? Como eu falei, ele tem essa visão muito à frente do tempo e ele também tem essa capacidade de engajar. Então, a Pague Menos era um sonho do Deusmar, mas ele fala com tanta propriedade e com tanta concretude que virou o sonho de todos os filhos. Então, nós 4 filhos entendíamos que fazia sentido para o nosso propósito de vida participar desse sonho do Deusmar. Embora éramos 4, então algum podia não querer participar do projeto, ele, Deusmar, como tem essa habilidade de engajar, e ele consegue tirar de cada um de nós o melhor que nós temos, ele entendeu. Essa filha funciona muito bem, tem aptidões, tem skills para essa área, esse outro filho aqui para essa outra. E aí ele foi mesclando o que nós temos de melhor, fazendo com que nós trabalhássemos de forma de complementar um ao outro, né? Então, esse senso que se fala muito hoje sobre diversidade, sobre coisas ecléticas, o Deusmar já tinha isso lá atrás. Ele dizia, não adianta ter o mesmo do mesmo. Eu tenho um estilo, mas cada um dos meus filhos e dos profissionais que eu vou agregar tem que ser diferente de mim, tem que somar. O mesmo do mesmo dá mesmo, né? Então, ele já tinha essa visão de
diversificar. E aí os 4 filhos entraram na estrutura, foram ascendendo por mérito próprio, que foram entregando resultado. Como eu falei, a sucessão sempre foi um tema muito forte, muito presente. Então, em 2016, começou o início do nosso processo de sucessão. Depois desse assessment feito pela empresa que a gente contratou e com a entrada do General Atlantic, a gente entendeu que a Patriciana ia ficar como vice-presidente, o Mário como presidente executivo. Então, desde 2016, esse processo foi acontecendo. Aí a gente agregou muitos talentos ao nosso time. Então, não só valorizamos a prata de casa, mas a gente também foi no mercado para entender quem melhor faz cada uma das coisas que atraiu ao nosso time. A gente tem uma máxima, e aí é muitos filhos, né? E o Deus Mar, ele é grande para pagar menos. Mas os filhos, eles são pequenos. Então, eles precisam estar juntos, unidos a outros talentos, para que a gente possa continuar entregando aquilo que o Deus Mar sempre entregou. Então, era claro para nós que nós 4 íamos ter que atuar de forma juntas, nos complementando e adicionando novos talentos, porque a empresa estava cada vez em dimensões ainda maiores e demandavam profissionais capacitados. E era muito claro que o Deus Mar disse, nós vamos fazer todo esse processo com a minha participação, porque eu vou continuar mentorando cada um de vocês, orientando cada um. Eu não quero fazer isso quando eu tiver GH, não. Eu vou fazer isso de forma ativa. Eu vou continuar lá, para que essa transição seja a mais sem atrito possível, a mais fluida possível. Assim ele foi desenvolvendo. Então, quando foi agora em 2020, eu ascendi para a posição de presidente do conselho, o Mário ficou como presidente executivo, meus 2 outros irmãos também com uma participação ativa, saíram da execução e foram para membros do conselho, e adicionou no quadro executivo profissionais reconhecidos pelo mercado. No conselho, nós temos 2 membros independentes que agregam muito para o nosso conselho, e temos 2 membros da General Atlantic, que também com bagagem riquíssima, que para mim adiciona muito ao meu repertório. Ter o Pedro Parente sentado à mesa e trabalhando comigo, ter Martim Escobar conosco lá, dividindo os desafios. E agora, em 2020, a gente fez o IPO e eu estou muito feliz com essa conquista profissional, que é uma conquista profissional e não deixa de ser uma conquista da família, né? Porque se era um sonho do Deus e Mar, ele conseguiu aliar esse sonho, essa realização, a ter uma família bem estruturada, unida e uma empresa de sucesso, a gente nos dá muito orgulho, né? Perfeito. Nesse período agora de vocês entrando na Bolsa e outros clientes nossos também, e eu tenho sido muito indagado, mas o que é isso, né, dessa performance? E eu tenho sido muito indagado, porque eu venho falando isso somente no Brasil há um bom tempo, que eu defendo, né? Não só defendo, eu acredito em pesquisa, eu vejo diariamente, que os números da performance de uma empresa familiar é assustadoramente superior a uma não familiar, né? Agora, e aí as pessoas pensam, qual é a diferença, né? Aí eu sempre dizia que era a alma, né? Quando agora vários das empresas assim, que a gente conhece, perto entre elas vocês, foi para o mercado, o pessoal quis entender o que era essa alma, né? Eu disse, olha, o que diferencia uma Pague Menos, por exemplo? Cimento, remédio, as outras também têm, prédios. A única coisa que ninguém tem, que ela tem, é uma família, aquela família. Você não tem ideia do que a gente pouco vê, né? A gente vê ali, pontual, eu vejo a loja, né? Eu vejo a propaganda, eu vejo o balanço, mas existe uma chama, né? E eu não só uma chama que sustenta na hora do sucesso, mas muito forte é na hora das dificuldades, que toda empresa passa seus ciclos e suas famílias, né? E é a família. E aí, Patriciana, eu queria entrar agora também, até como justiça, quem tanto me pergunta, né? E nada melhor do que dito por você, como é essa coisa, essa realidade de família, né? Que seu pai e sua mãe pregam 24 horas, né? E aí eu queria falando da Patriciana, até para o pessoal entender, né? Você casou jovem, porque é da natureza lá, 4 filhos. Fala para nós aí como é, com que idade você casou. Tudo é família, tudo focado em família, né? Vamos lá.
O Deusmar e a Auricélia, ele têm um valor muito forte, que é a família em primeiro lugar. Inclusive, o Deusmar tinha uma característica, ele estava no mundo todo, aí ele liga para a gente e diga aqui para essa pessoa que vai ouvir, a gente nem sabia quem estava ouvindo, qual é que é o nosso primeiro mandamento. E aí cada um dos filhos dizia, a família em primeiro lugar. Aí, tá vendo? Não é uma coisa que eu estou inventando, não. É isso que eu digo para os meus filhos. Então, a despeito dele ser um homem de sucesso, um homem visionário, um homem à frente do tempo, ele entendia que se o núcleo familiar não estivesse bem, não fazia sentido. Aquele legado é um legado que ele tem que deixar para alguém. Então, a família sempre foi o alicerce mais forte. E ele estava à frente. E a gente teve a beleza de ter a Auricélia, que é uma mulher muito forte, que garantiu toda a estrutura para que todos os 4 filhos pudessem trabalhar. Então, como você comentou aí, eu casei relativamente nova, 24 anos, comecei a namorar com 17, namorei 7 anos, casei com 24, tive 4 filhos, sou uma profissional executiva, na linha de frente, numa empresa que está presente em todas as unidades da federação, com posição de C-level, e ter 4 filhos é desafiador, mas eu tinha uma estrutura muito forte, eu ainda tenho, né, essa estrutura muito forte, que tem todo a minha mãe, com a minha sogra, que também tem o mesmo valor, casei com o Davi, você mencionou aí um outro executivo muito brilhante, que eu me orgulho muito e aprendo muito com ele, mas que veio de uma família que tem esse conceito muito arraigado, de nada adianta ter sucesso profissional se você não tiver uma estrutura familiar que lhe deixe em paz e que lhe dê prazer de fazer as conquistas. Então, assim, a Auricélia fez essa estrutura, eu tenho a sorte de ter a minha sogra também, e a gente pode ir voar alto, né? Porque a gente tinha certeza de que... Uma base, né, Patricia? Exatamente. Em nenhum momento eu estava negligenciando, seja os meus filhos, seja os valores, a cultura, porque tudo caminhava junto. Ao mesmo passo que eu crescia como profissional, a minha família estava toda junta. No início Patricia, isso que você fala é uma verdade, né? Porque na época eu estava mentorando o Davi para ele se tornar presidente, né? E quem seria ele, os irmãos? E uma das dúvidas era essa, né? Eu estava com ele, rapaz, como é que vai ser? 2 CEO, você era uma vice-presidente, mas quase CEO, né? Porque o vice-presidente de marketing, uma empresa de varejo, né? E como é que vai ser isso, né? E uma das coisas que, quando eu mostrava o método para ele, eu disse, não, Davi, claro, vai ter que dosar isso, mas eu me sinto seguro por causa da base familiar. Se realmente você não tivesse uma base familiar, aí, quando você assumir a função, pode correr o risco, né? Porque na minha metodologia, ela propõe que é uma árvore. As raízes são indivíduos chaves, o tronco é a família, os negócios são os galhos, as ações são as folhas, os frutos, né? Uhum. Normalmente as raízes e o tronco você não vê muito, né? Então, agora, eu queria que você detalhasse que eu acompanhava bem, né? Seu pai sempre foi muito atencioso comigo, né? Eu sempre tive um respeito. Dia desse, quando eu peguei aqui, eu estava num programa desses aqui, quando ele está ele lá comentando, né? Então, mas ele tinha uma sensibilidade, quando eu digo ele, leia ele e sua mãe, né? Que parecia que era porque ele era festeiro, mas sabe, né? Seu pai é muito inteligente, ele é fora da curva, né? E eu, por trabalhar com empresa familiar, eu disse, rapaz, o Deusmar e a esposa estão fazendo uma preparação com a maestria, aquele cuidado que ele tinha de fazer festa de família, tudo em família, que a gente, quem havia no primeiro momento, pensava que ele era festeiro, mas nada. Ele estava ali, era cultivando todo um jardim, não é? Fala para a gente como é essa dinâmica de vocês. É bem isso mesmo. Eu vou tentar falar, só mencionar uma coisa, logo no começo do namoro meu com o Davi, lá atrás mesmo. A gente namorou durante 7 anos e teve um dado momento que a gente se questionou. Será que vai dar certo? Porque ele sempre teve essa veia empreendedora muito forte, ele sempre quis fazer a diferença, um profissional extremamente capacitado, e eu entendia que eu também tinha muito a contribuir na minha estrutura de empresa familiar, eu entendia muito fortemente qual era o meu papel e que eu poderia muito agregar junto aos meus irmãos e ao meu pai. Tinha aquela máxima que meu pai era grande sozinho, mas os irmãos tinham que estar juntos, então eu ia ter que contribuir muito. Em um momento a gente se questionou. Será se vai dar certo? Se os dois vão caminhar cada qual para o seu lado, né?
E a gente chegou no consenso de que se tiver uma coisa muito forte que nos unisse, não importava o tamanho dos passos que a gente ia dar profissionalmente. Dos desafios, né? Dos desafios que iriam aparecer. E o que nos unia muito fortemente era a família. Tanto ele teve isso muito forte com o tio Fernando e a tia Inês, meu sogro e minha sogra, como lá em casa nós tivemos isso muito forte. O Deusimar, ele é mestre em catequizar as pessoas. Ele catequiza, assim, no agir. Quando você diz da festa, né? Que tinha aquelas festas, é uma forma de dizer, eu quero todo mundo junto. Ora, não, sim. Celebrando as nossas conquistas. Preparando vocês desde crianças, jovens, todo mundo, né? Netos. Mostrando como é bom estar junto. Às vezes o que acontece, algumas famílias, é que elas não fazem o exercício de estar juntos. Então, quando elas estão juntas, elas nem sabem partilhar as coisas, elas não viveram isso ao longo da sua trajetória. É importante ter momentos. Então, cria que eu chamo capital emocional. Olha, isso aqui é uma contabilidade que você não vê, mas isso é um capital emocional, né? Então, na nossa família tem uma tradição. Todo Natal, até hoje, eu já sou casada, tenho 4 filhos, tenho um neto, e todo Natal, todo mundo vai para a casa dos meus pais e nós dormimos lá, porque o Papai Noel só passa na casa da voinha e do voinho, que no caso é o Deusimar e a Auricélia. O que ele quer mostrar com isso? Olha, se é uma data importante, eu não sei, mas vamos utilizar essa desculpa para unir todo mundo, para ter esse momento. Então, a gente dorme todo mundo lá junto. Toma café da manhã todo mundo junto. A gente tem também um bom hábito de fazer o histórico do ano. Então, quando amanhece, vai fazer o café da manhã, aí cada ano é um dos filhos que é responsável por fazer esse histórico. Quer dizer, quais foram as conquistas que nós tivemos enquanto família, enquanto profissionais, como foram as celebrações dos aniversários, os nascimentos, batizados, e a gente vai recordando tudo que a gente viveu ao longo daquele ano. E eu lembro das viagens que vocês fazem também de família, né? Aquele mundo de netos, mas estava lá, né? É um outro marco. A gente tem tradicionalmente o encontro do Natal e a gente tem tradicionalmente o Carnaval. Todo Carnaval, seja num navio, seja numa praia, seja nos onde quer que seja, mas estaremos todos juntos. Filhos, netos, as babás, meu pai, minha mãe, os agregados. Então, são duas datas marcantes no ano que a gente faz questão de estar a família inteira junto. Isso é tão forte que acaba que ao longo do ano, final de semana sim, final de semana sim, nós também estamos juntos, né? A família está sempre se alimentando, bons momentos, de boas memórias. As crianças adoram. A avó, a Auricélia, muito importante nessa formação emocional, todas as semanas, às terças-feiras, ela almoça com todos os netos. Hoje são 14 netos, e para cada almoço tem um tema diferente. O aniversário de um é a Páscoa, ela se veste de bruxa, se veste de princesa, para garantir que estejam todos os netos juntos e ter a oportunidade de se expressar, de dizer o que sente, o que não sente. Então, enquanto nós estamos lá, durante a semana, cuidando da empresa, ela está cuidando da terceira geração, né? Isso, né, Patriciana? Torna os filhos com a sensibilidade mais humana no sentido de quando sermos executivos, porque às vezes a gente vê executivo discursando sobre que as pessoas são importantes, mas se ela não teve no seu berço essa formação, não é na hora que ela entra lá na loja que a pessoa vai ter essa sensibilidade, esse olhar para pessoas, para ser humano, se não teve em casa, né? Agora, me fala também, ainda como família, né? Você, Patriciano, casou jovem, né? E agora, como é que você vê esse momento ser mulher, avó, jovem? Mais uma vez, né? Fui avó muito cedo mesmo. Não vou mentir que assim que a gente descobriu o fato, foi um susto, porque normalmente a gente entende as trajetórias acontecendo conforme a cronologia natural, né? E eu e o Davi, nós sempre fomos muito planejadinhos. Então, a gente namorou 7 anos. Durante o namoro, a gente entendeu que fazia sentido para a nossa construção de família termos 4 filhos. Tivemos os 4 filhos, 2 homens, 2 mulheres, com distância de idade, tudo planejadinho, porque para um executivo é importante esses planejamentos, a gente fez tudo. E, de repente, sou avó sem planejamento nenhum. Mas é mais um aprendizado.
mostrar para a gente que existem vários caminhos da felicidade. Planejado ou não planejado, quando tem amor, não tem como não ter prazer, alegria, felicidade. Então, está sendo uma experiência linda, maravilhosa, uma oportunidade ainda jovem, ser avó. O meu neto tem 3 tataravós. Olha que maravilha! Olha que beleza ele poder usufruir da presença de tataravós. A gente que fala aqui sobre a importância da família, sobre o legado que se deixa, e está lá no colo da tataravó, curtindo, tendo momentos com ela, né? Então, é bem legal. É desafiador pela pouca idade, porque a gente vai ter que ensinar muitas coisas, porque muitos desafios ainda vão aparecer, mas o amor é a solução para tudo. Quando a gente tem a família como grande propósito, é acolher, amar, cuidar e deixar criar asas, né, na hora certa. Perfeito. Bom, agora no último bloco eu queria te falar um pouquinho sobre a Patriciana, né, como indivíduo-chave que teve, que tem família. Agora a Patriciana, como executiva, a presidenta do conselho, né? Como é que... claro, você traz... Primeiro que você está dentro da companhia, que você é a origem dela, né? Você conhece nos detalhes, característica dela, né? E, claro, manter essa chama, ou até intensificar, né? Uma chama que seu pai, os seus irmãos, você, família, né? Inclusive um tio, né? O Biranilson, que é seu tio. Sócio, desde a primeira hora do Deusimar, sempre muito parceiro, muito próximo. Ele é irmão da sua mãe, não é isso? Isso, ele é irmão da minha mãe. O meu pai, ele teve só 2 irmãos, uma mulher e um homem, e com diferença de idade gigantesca. Então, ele disse que ele foi quase filho único. Já a minha mãe, ela teve 12 filhos, eram 11 irmãos mais ela, né? 12. Então, a família dela era gigante. E aí, o Deusimar, além de ter a família dele com poucos irmãos, ele assumiu também a família da minha mãe, então a gente é sempre uma grande família. E o Biranilson, que é irmão da minha mãe, lá atrás, quando o Deusimar ousou ir para o varejo, mas que ainda estava muito engajado no mercado financeiro, chamou o Biranilson, que era uma pessoa de extrema confiança e capacidade, para ajudar na fundação da PagMenos. Então, o Biranilson é um dos sócios. Assim, esse movimento que me levou à presidência do conselho, eu entendo como sendo um trabalho forte da família de desenvolver a sucessão com bastante planejamento, né? O Mário ficou como presidente executivo, foi feito um assessment, ele foi colocado como sendo a pessoa mais preparada para aquele momento, porque a gente entende que não existe o mais preparado, existe o mais preparado para aquela necessidade. Porque certamente, num outro cenário, num outro momento, a Rosilândia, ou o Carlos, ou eu, podíamos estar melhor preparados para o momento da empresa, mas naquele momento, o melhor preparado era o Mário, né? E ele vem se demonstrando como a escolha correta que nós todos fizemos e estamos colhendo os bons frutos. E para a presidência do Conselho, o meu nome veio também como a melhor opção, a mais preparada para a nossa necessidade daquele momento. Eu digo que cada um de nós tem algo muito forte a agregar. O Mário é muito pragmático, muito voltado para resultado, muito determinado, muito firme, o que é muito bom para a gente fazer todo esse processo de profissionalização, né, de mudanças. Claro. A Rosilândia, ela é muito atenta aos sentimentos, ela é bem passional, ela é muito agregadora. Então, ela tem uma característica muito forte, muito importante dentro da estrutura do Conselho, também nesse objetivo de defender a alma e os valores da empresa. O Cacá, ele é mais expansionista, esteve sempre à frente da abertura de novas regionais, ele é mais visionário, tem muito a agregar. A Patriciana, ela sempre teve essa postura de conciliadora. E aí eu entendo que a presidência do Conselho, muito mais do que determinar o que vai ser feito, é conciliar a opinião de todos que fazem parte da estrutura. Então, é muito mais uma maestra do que uma decisora de coisas. Então, eu diria que uma das competências do seu pai é essa de catequizar, né? É isso mesmo, é essa daí. E aí, assim, eu assumi essa posição, tenho aprendido muito, assim que a gente estruturou e que disseram, olha, você em breve vai ascender a essa posição. Eu já fui no IBGC para poder me formar como conselheira e buscar no mercado que tinha de informação para poder me capacitar cada vez mais, porque
De Pague Menos, o meu repertório era perfeito, né? Porque eu nasci e me criei dentro da Pague Menos. Tenho ela na palma da mão. Mas era importante que eu também tivesse outros olhares. Porque como vice-presidente, eu era profundamente conhecedora de uma área. Como membro do conselho, eu vou ter que ampliar mais o meu olhar, e aí eu precisava fazer esse exercício de ampliar mais o olhar, e aí eu fui no IBGC e em outras instituições para poder tentar me capacitar. Mas a beleza, muito mais do que me capacitar tecnicamente, é trabalhar com colegiado, né? A experiência do Davi, que me agrega muito. Mal você sabe, Cícero, mas você participou ativamente do nosso processo de sucessão, os aprendizados que o Davi tinha e como você envolvia a todos nós, e eu participei de muitas etapas, então muitas coisas eu trazia também para a nossa família. Uma atividade importantíssima que eu achei no seu cuidado no processo de sucessão do Davi, que era uma equipe multidisciplinar. Não era só o Cícero, mas era o Cícero e vários profissionais para cuidar de alguns aspectos de um processo de sucessão familiar e de empresa familiar. A psicóloga, alguém na área jurídica, todas essas coisas. Quando foi na nossa família, eu fui dizendo, lá no Davi, o Cícero levou uma profissional, uma psicóloga. É importante que a gente ventile a possibilidade de trazer alguém também aqui. Se todo mundo vai estar confortável com essas escolhas, quem não estiver confortável, que tenha uma ambiência para poder discutir sobre esse desconforto. Então, o que você ia ensinando lá, a gente está capturando e aprendendo aqui. E como presidente do conselho também tem muito disso, né? Se alguém um dia me perguntar como é que você caracteriza o Deusimar, eu digo entusiasmo e otimismo. Ele tem uma frase que é assim, se o otimismo ajuda, eu não sei, mas que o pessimismo atrapalha, eu tenho certeza. Então, eu vou ser otimista para que nada atrapalhe a nossa trajetória. Então, ele realmente é muito entusiasmado, ele dedica muita energia em tudo que ele faz com muito engajamento. Esse ano, o ano, né, desse 2020, para mim que sou estudioso de empresa familiar, ele foi de uma sabedoria, numa fala dele, que ele fala dos 3 sonhos dele lá, uma fala dele, um vídeo, que diz, olha, o meu sonho era ter uma grande companhia, eu construí. Meu segundo maior sonho era trazer essa companhia para a Bolsa, que pouca gente sabe, mas ele era um professor de mercado de capital, né? Isso, é. Antes de ter farmácia, né? Por isso eu tenho um hábito de chamar de professor, às vezes até dificuldade de chamar Deusimar. E o último, aí onde eu achei, ele disse, rapaz, ele é fantástico. Ele disse, mas o meu terceiro sonho eu ainda não realizei e vou precisar de outras pessoas, né? Que é a perpetuidade da minha empresa familiar. Né? Eu achei, assim, de uma sensibilidade, né? Porque ele, em pleno momento, Bolsa, todo mundo achando que era natural, que ele estava ali agarrado com o processo da Bolsa, como é que vai ser isso? O cara, mais uma vez, já está lá na frente, pensando em 100, 200 farmácias. Eu nunca esqueço. Cheguei uma vez numa movelaria, ele tinha acabado de sair. E a pessoa lá da movelaria, que fazia os móveis, disse, rapaz, esse senhor aí, eu acho que ele estava querendo um desconto. Porque ele veio me dizer, ele está me comprando uns móveis para a farmácia aqui, 4 ou 5 farmácias, que ele disse que um dia vai ter 100 farmácias. E isso ficou gravado. Eu observei ele, e observei, né? E aí, hoje, quando eu vejo, olha, até o rapaz, eu acho que chamava Joilson, fazia uns móveis, né? E aí, desde isso, eu fiquei observando, e a gente vê hoje a história. Então, quando o professor Deusimar fala alguma coisa... Hoje já são mais de 1.100 farmácias, né? Pois é. Então, quando o professor Deusimar fala uma coisa hoje, eu respiro, tá? Então, quando ele falou da perpetuidade, aí eu digo, eu estou respirando, porque com certeza daqui uns anos, ele com 100 anos... a gente vai ver essa história continuando. Patriciana. Sempre foi muito claro para ele esse lance da perpetuação. Por isso que tão cedo ele já foi falando sobre sucessão, a própria... Priorizar a família, né? Priorizar. Não é exclusividade, ele prioriza. A própria abertura de capital, né? Lançar as ações na Bolsa, já faz parte desse plano dele de perpetuar. Então, eu vou estruturar a minha família para que ela tenha a capacidade de ser sócia de um grande conglomerado, vou formar cada um deles para que eles assumam cadeiras, as quais eles estejam aptos para isso, vou lançar
a empresa na bolsa e vou garantir esse processo de perpetuação, fazendo com que as novas gerações estejam sempre engajadas, né? Porque se elas estão engajadas com o mesmo propósito, fica muito mais fácil acontecer essa perpetuação. Perfeito. Então, Patriciana, lamentavelmente estamos chegando ao final, né? Não preciso dizer que em breve tem que trazer o professor Deusmar para que nós fizemos a propaganda. O pessoal já conhece, mas hoje você de forma muito profunda, né? E a gente metodologicamente, né, deixa todo mundo com água na boca para conhecer. Eu vou entrar numa segunda fase, ainda vamos trazer os fundadores, e ele com certeza já está na lista, porque tem muita história interessante a contar. Queria agradecer a você de coração pela oportunidade de você estar aqui colaborando, não só comigo, mas especialmente a muitos jovens, né, mulheres em especial, que estão tendo esse desafio, ou porque tem um pai empresário, ou a família tem um negócio, e está direcionando para que ela seja essa liderança. Então, ouvir você, né, a sua história, que é possível, você não está dizendo que é fácil, né, mas que é possível. E eu acho que vale a pena, né, Patrícia? Isso é que é importante, né? É contar a história, né? Já pensou a história que os filhos, né, que eu conheço os 4 filhos de vocês, contar essa história é algo extremamente importante e que eu acho mais legal disso tudo, Patriciana, para o mundo também, né? Porque essa preocupação, esse cuidado com a família, que agora nós estamos conseguindo mostrar que faz bem aos negócios, que antes era separado, né? Só isso aqui faz bem aos negócios. Um dia desse eu falando para alguém que estava me contratando e eu dizendo, quer que eu lhe diga uma coisa? Isso aqui faz vender, viu? Ele abriu o olho, eu digo, isso é alma, isso é performance, né? Então, eu queria lhe agradecer de coração, né, pela oportunidade e vibrar positivamente para que você continue, né, nessa caminhada, nesse cuidado, né? Muito importante esse trabalho que você e seu esposo vem fazendo também com os casais, junto lá com o padre. Eu acho isso tão importante, porque é uma forma de compartilhar, né? Então, eu só tenho a agradecer a você, tá? E passo para que você faça as suas palavras finais. Eu que agradeço, Cícero. Como eu disse no início, a gente tem uma máxima que fala que é importante que a gente partilhe as boas histórias para que as pessoas amem cada vez mais o nosso legado, o nosso propósito. E, assim, para mim, eu queria deixar como palavra final, é que as pessoas identifiquem os seus propósitos de vida, porque quando a gente tem um propósito bem identificado, fica muito mais fácil a gente ter energia suficiente para engajar nas diversos papéis que a gente vai ter ao longo da vida. Então, você mencionou aí a Patriciana como profissional, agora é presidente do conselho, já teve uma carreira de executivo. Você falou da Patriciana, mãe, membro de uma família que tem a família como grande valor. A Patriciana também cristã, né? Que tem o movimento dos jovens casais, onde a gente cuida de várias famílias. O movimento foi fundado em 2015 com o Padre Eugênio, que foi o fundador, e vários casais aderiram a essa proposta de cuidar das famílias. Hoje a gente já cuida de mais de 1.000 famílias. E isso tudo é um propósito que é servir, né? Que é servir. Então, que a gente entenda qual é o nosso propósito. Cada um de nós tem um, certeza. O meu é diferente do seu, que é diferente do Davi. Mas entendendo qual é o nosso propósito, a gente vai estar alinhado e aí vai ter energia suficiente para os desafios que o mundo nos oferece. Perfeito. Vibrações positivas, minha filha. E até breve. Estamos finalizando. Abraço. E aí, agradecer a você que nos assiste todas as terças-feiras, às 19 horas, no canal do YouTube do Instituto Empresarial. Manda perguntas, sugere temas. Obrigado por você ter dedicado um pouco do tempo da sua vida para nos assistir. Até breve. Mais de 80% das empresas brasileiras são empresas familiares. Juntas, elas empregam quase 75% da força de trabalho do Brasil e são responsáveis por mais de 50% do PIB brasileiro. São as mais rentáveis, os melhores locais para se trabalhar e as que menos demitem em tempo de crise.
porém enfrentam um grande desafio: a não longevidade ao longo das gerações. 90% dessas empresas não chegam à terceira geração. E o problema, na maioria das vezes, é o não olhar sistêmico, considerando a força e o impacto dos indivíduos e da família dentro do negócio. É por isso que há quase 20 anos nasceu o Instituto Empresariar, o primeiro instituto do Brasil especializado em empresas familiares e famílias empresárias. Fundado por uma das maiores referências do tema no Brasil, Cícero Rocha, com visão sistêmica e método próprio, validado em tese de doutorado, pesquisado e chancelado por escolas de referência nacional e internacional, o método BFB, um método que vem transformando empresas em todo o Brasil. Mais de 480 empresas familiares atendidas em mais de 1.800 projetos implantados. É ciência na prática e que gera resultado. Se seu negócio é uma empresa familiar, seu parceiro estratégico é o Instituto Empresariar.